Marina vai fazer o check pra mim aqui se já voltou no Instagram. Já é pra estar. Oh, que pena. Eu senti falta desse recurso porque muitas das pessoas que eu tenho contato estavam atentas ao chat. Voltou, Marina? Voltou. Pronto, então vamos fazer assim. Marta quer finalizar, que eu cortei o que você vinha falando? Não, pode passar para a Márcia, eu posso finalizar. Pronto. Então, Márcia, deixa eu Olá. mudar aqui para Márcia. Bom, eu, diante dessas situações, né, eu posso considerar Peraí, a Márcia, realidade peraí que eu que vivencio. sumiu aqui você. É, Agora sim, vamos lá. pronto, Tá meio. a gente tem, eu posso tomar como base a realidade que eu vivencio, né? Eu vivencio no mesmo município duas realidades, que eu trabalho em uma escola indígena e trabalho em uma escola, e eu trabalho, né, no município, na Secretaria de Educação. As duas realidades na mesma localidade me põem para ver questões diferentes, né? Mas ao mesmo tempo não nos deixa de mãos atadas. A gente está contando com a participação dos pais, a gente está tentando entrar em contato com os alunos, seja de forma de casa em casa para entregar material para as crianças, seja dos meios tecnológicos com alguns professores, de alguma forma tentar encontrar esse aluno, propor atividades para que a gente não se distancie, né, com o intuito de que esse aluno busque o conhecimento, principalmente os alunos que são do ensino fundamental 2 e do ensino médio, porque já estão com autonomia de buscar esse conhecimento. Para as crianças menores, a gente tem contado com a participação da família. A família tem sido nosso elo, tem sido, na verdade, esse caminho para que a gente continue com esse aluno nativo na busca do aprender, né? E desde a educação infantil até o ensino fundamental. Estou falando da escola indígena e desde os anos da educação infantil até o Fundamental 2, anos finais do Fundamental 2, a gente está tentando colocar esses alunos para tentarem ficarem nativas sobre o aprender, para que a gente não tenha mais uma perca de aluno nesse processo. É algo que a gente vai ter que repensar após esse momento, toda essa questão da formação do professor, quanto à questão da inserção da tecnologia, a questão de busca de políticas públicas na educação, para as redes, para os professores e para os alunos. Eu acho que traz uma reflexão muito grande agora para esse momento, pós esse momento, e eu espero que a gente, que esse momento sirva de reflexão e de transformação da educação, não só do meu local, mas de todo o país. Eu venho agradecer e gostaria que você já pensasse em um próximo tema, certo? Que eu acho que foi muito importante, contribuiu muito, apesar das falhas tecnológicas que faz parte também. É uma pena que não está nos ajudando, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso, convidar outras pessoas. Não precisa ser eu o intermediador, vocês podem chamar alguém, a gente pode fazer aqui parte do processo e tentar. Eu vou ver como eu posso fazer para transmitir e que não tenha tanto problema assim, vou ver a questão da minha internet, mas eu gostaria que a gente prolongasse esse papo, né? Eu acho que essa ideia de a gente começar a conversar, que nunca se falou tanto agora em educação, né? Como está sendo nessa época de pandemia e pós-pandemia, como é que vai ser? E talvez agora eu enxergue, talvez agora os profissionais da educação comecem a ser escutados um pouco mais, eles comecem a ouvir um pouco mais, porque quando a gente quer falar de saúde, procura os médicos, quer falar de obra, né? Procura um engenheiro, procura pessoas da área. Na educação, muitas vezes quem está tratando de educação não é que não seja da área, mas é porque não vivencia. Então eu, você, Marta, pessoas que trabalham diretamente com o público, eu acho que tem mais poder de dizer o que está acontecendo de certo e de errado, né? Porque quando a gente olha de longe é uma coisa, quando você está de dentro é outra, certo? Então muito obrigado, eu gostei muito, né? E eu espero que o pessoal que esteja assistindo aí nos perdoe por conta da falha, mas eu acho que não só acontece com a gente, tá certo? Muito obrigado mesmo. E agora, Marta, eu gostaria que você, né,
que você colocasse agora suas palavras. O desafio foi posto no sentido de que a gente sabe que o tema é amplo mesmo, os desafios são históricos, a necessidade de reflexão, de avaliação da situação atual e autoavaliação profissional também se faz necessária, né? Eu vejo e eu espero que a gente perceba também o papel do colaborador, de cada docente em sala de aula. A gente precisa fazer também essa autoavaliação e que a gente alcance uma valorização profissional para entender também que esse profissional ele precisa de ajuda, que ele precisa, né, ser despertado para um novo fazer, que ele tem um novo olhar. Então, eu penso que o que foi posto hoje está sendo posto a nível nacional, né? Mais ou menos, a gente está brincando agora com a linguagem da pandemia, falando de lockdown regional, porque mesmo dentro de uma cidade também existe isso agora, possibilidade de lockdown regional. E eu vou trazer essa linguagem aqui para a nossa área. A gente não pode enxergar uma educação sem que a gente analise ou perceba o contexto, as necessidades. Cada escola, cada contexto, cada aluno traz uma historicidade. Então, a gente não pode querer aplicar determinadas experiências porque essa foi a bem mais sucedida, porque determinada pessoa fez dessa forma, né? Mesmo numa cidade existem contextos diferentes, como eu coloquei ao longo do nosso bate-papo, né? Escolas tentando estratégia de não se distanciar, mas que a gente sabe do papel fundamental, né, de pensar nossas práticas, de pensar de como melhorar, de como avançar, para que a gente possa propor da melhor forma possível, né, uma educação que contemple as necessidades para que o sujeito possa, a partir de suas ações, transformar sua vida e seu entorno. Então, essa educação, ela parte do princípio de que a gente precisa ousar, de que a gente precisa ser tocado por tudo isso, pela história do sujeito, né? E que a gente sabe, muitos professores são guerreiros mesmo, fazem do limão à limonada, como todos brincam, mas, assim, a gente precisa tentar pensar o que é que nós temos e o que é que nós precisamos avançar. Né? Então, enquanto escola, esse pensamento não pode ser individual, ele precisa ser coletivo, né, para que as coisas possam fluir. Então, eu agradeço desde já o seu convite. Essa brincadeira de live deixa a gente com um friozinho na barriga, mas enfim, falando pelos cotovelos, a gente sabe, sente falta. Uma das coisas que eu senti falta da tecnologia foram as perguntas, porque as perguntas não deixam de colocar as inquietações, né? Verdade. Das possibilidades, das ideias, então eu senti falta disso, mas a gente está aí, se precisar. Eu acho que toda ideia que vem também para contribuir, ela nos coloca no caminho de reflexão muito mais amplo. Então, todos nós podemos contribuir de alguma forma com o nosso olhar, com o nosso pensamento, né, para transformar essa educação. E para também tratar um pouco esses desafios de uma forma mais leve e mais assertiva, eu diria. Então, eu agradeço pelo convite. Desculpa, né, o atropelo das palavras, porque dizem que sou um tanto prolixa, né? Então, a gente vai aprimorando à medida que a gente vai experimentando também. Verdade. Então, agradecer. Eu que agradeço. É uma aula, né? Na verdade, a gente tem uma aula gratuita, né, com vocês. Eu sou fã, eu sou seu fã, sou fã de Márcia, né? Márcia é uma profissional, né, assim, não é à toa que vocês são irmãs também, né? Eu acho que já está no DNA de vocês. E eu já queria fazer um convite, que depois a gente converse e pense em um outro tema. Daí a gente tenta ver se a tecnologia nos ajuda, para que tenha as perguntas que eu também sinto falta, né? Eu até digo com meus alunos que quando eu começo a dar aula, se não tiver pergunta, a aula para mim não prestou. Porque as perguntas vão encaminhando a aula para o caminho certo, né? Você vai sanando as dúvidas. De repente você está indo num caminho achando que está conseguindo atingir o aluno e nem está. E com as perguntas você consegue esclarecer
onde você achava que estava acertando e estava errando e passa a acertar com as perguntas. Então eu mais uma vez peço desculpa ao pessoal que está nos vendo aqui. A gente vai tentar ver uma outra forma, a gente vai pensar num outro tema. De repente vocês podem até sugerir pra gente, o pessoal pode sugerir pra gente algum tema e a gente de repente começa a pensar na ideia e colocar em prática um prazo mais prolongado, que na verdade a gente começou a falar isso ontem, antes de ontem, né? Foi muito ontem. Um prazo para a gente também, né, ouvir mais, né, a gente pesquisar mais para falar sobre. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria dizer que fazia parte de uma pergunta, mas eu gostaria de colocar, e quem sabe você, Márcio, pode até completar, mesmo já tendo dito que vocês poderiam ter dado as palavras finais, que eu lembrei agora, né, a gente vai lembrando aos poucos. Que a escola, na verdade, tinha um desafio, foi uma coisa que a gente fazia parte na escola que eu trabalho, a escola tem um desafio, acho que não só a mim, todas, né? Tem um desafio de trazer a família para dentro da escola, para participar junto, né? Porque a gente sabe do papel fundamental que tem a família com o aluno, com o seu filho, para que ele desenvolva mais, né? Então não é só o professor e o aluno, a família tem o seu papel fundamental. E com essa pandemia se inverteu, né? A gente e os professores agora, a escola está tendo que entrar a todo custo, de toda maneira, de que forma que seja, assim, na casa dos alunos, na casa das famílias, para tentar atingir o aluno, né? Como a matemática colocou aí, acho que a ideia não é nem tanto passar o conteúdo por si só. A princípio, como todo mundo foi pego de surpresa, eu acho que o pessoal, os magnatas lá em cima da educação, né, os que mandam mesmo, que diz, vocês vão ter que fazer, eles acho que estão, meu Deus, como é que a gente faz? Acho que talvez eles estejam tão perdidos ou mais perdidos que a gente, porque a gente está lidando todo dia. Talvez a gente até consiga não ter a solução, porque ninguém está preparado, mas ter uma ideia para quem sabe, estamos errando aqui, né? Vamos acertando ali, vamos pegando o que a gente vai acertando e colocando. Então, olha o desafio que a gente tem agora. Olha como se inverteu o papel. Pai, vem para cá, vem para cá. Agora a gente tem que ir lá agora, de alguma forma. Ou seja, que nós não temos. Não sei se na Bahia tem aí, Marta, Alagoas não tem. São Paulo está bem na frente, nesse sentido, até pela questão econômica, né? Que eles têm um aplicativo que o aluno pode acessar. Na hora que ele entrou no aplicativo, a internet é gratuita, sem tempo determinado. Né? Enquanto ele estiver no aplicativo, tem internet no celular. Eles vão ter acesso pela TV, então talvez consiga atingir um pouco mais a questão do Enem, como se a gente pode tratar que é um problema, né? A questão de como é que esses alunos das escolas públicas, agora o Enem, que o nosso ministro não está querendo adiar, né? O prazo do Enem. Aí como é que fica? Tem alunos que nem viu, não teve nenhuma aula, e os que viram uma, duas, três, um mês de aula só. Eu acho bem complicado. E para finalizar, né? Para finalizar, só desse, a gente é do tipo, tchau, aqui mais um pouquinho. Como é que você vê isso, Marta? Essa mudança, né? E Márcia também, né? Posterior. Como é que você vê essa mudança de a gente tá chamando a família para cá e de repente agora se inverteu? Então, eu já falei, assim, vai parecer até que, tá tudo certo, né? É uma escola que tem tudo. Não, nós temos necessidades também. Nós temos uma necessidade de ampliar o nosso olhar sobre a nossa atuação. Mas, como eu falei, a escola que eu atuo tem um projeto diferenciado nesse sentido, de aproximação de vínculo com a família. Por exemplo, nós temos o grupo de pais em que um cronograma, além das reuniões pedagógicas, esse pai ele frequenta essa roda de conversa uma vez por mês. Nós temos o contato diário com esses pais que vão levar seu filho na escola, boa parte deles, né? Claro que tem alguns que precisam trabalhar ou então só vão buscar, mas enfim, o contato com as famílias acontece de forma muito intensa, diariamente, que a gente recebem essas famílias no portão, dando bom dia, e muitos já dizem, quero falar com você. Então, a escola está de portas abertas para esse atendimento, são 6 coordenadores de SEI, no caso diretora, a gente atua dessa forma. No acolhimento, não é só um atendimento, é no acolhimento à família. E a gente tem esses temas que não é proposto pela escola. Tem temas que são sugeridos pela escola diante da necessidade do que a gente observa de desenvolvimento de reação da criança, de comportamento, enfim. Esses temas, eles são elencados
de acordo com a necessidade do que acontece na escola, e também a partir do levantamento prévio aos pais, dizendo o que é que você gostaria de aprender ou discutir na escola. Então, eles colocam a necessidade deles e a gente tenta correr atrás de profissionais que possam fazer o bate-papo, fazer uma oficina. Então, essa escola, ela abre a porta e ela possibilita o vínculo de confiança, o vínculo de perceber de como a escola funciona, né, de procurar a gente para coisas, de repente, da vida pessoal, que eles têm dificuldade de agir. Então, a gente faz um encaminhamento, a gente diz como chegar a determinadas instituições. Então, a escola, ela cria essa ponte e essa discussão de uma forma muito saudável, né? Graças a Deus. Eu sou muito grata por essa experiência, porque também nos ensina bastante. Eu lembro muito da minha graduação lá na Unijorge, em 2005, que a gente tinha uma professora que dizia que tinha um professor muito inquieto, é uma história rápida, porque o aluno faltava muito, principalmente no tempo de chuva, porque o aluno às vezes cochilava, e que às vezes teve uma prova e tinha qual o tipo de água própria para beber. Aí o aluno respondeu lá, barrenta e com sapinho, né? E aí, outras questões, mas aí eu lembrei dessa agora, que faz muito tempo. E aí ela dizia, menino, por que você fez isso? É para tirar onda com a minha cara? Não respondeu, não sabia, não respondesse. Enfim. E ela teve a oportunidade de fazer uma visita junto com a diretora à casa desta criança. Esta criança trabalhava, então essa criança dormia muito tarde, essa criança ajudava os pais, então ela faltava quando precisava, quando era tempo de lavoura. E aí ela disse que sentiu sede. E que o menino disse, professora, você acha que eu estava sacaneando com você? Eu vim aqui para você ver uma coisa. E aí a mãe destampou, né, a jarra, que a gente chama no interior, tinha um pano, e ela destampou essa jarra, e a água que tinha sido coada era barrenta. E aí ele dizia, tá vendo aí, ó? A gente pega essa água no barreiro, coloca um pano na tampa do vaso, e aqui fica o barro e os sapinhos que a gente pega no barreiro. Então, a resposta para esse aluno não era insípida, incolor, inodora, como a professora queria, né? Da água própria para beber. A gente precisa compreender de onde vem essas respostas, quem é esse aluno. Então, esse é o nosso desafio, né? Conhecer cada vez mais para que a gente possa propor uma educação mais humanizada. Pois é. Então, essa é a contribuição. E eu gostaria também, assim, como curiosa, ontem eu estava vendo uma conferência e tem um professor Eduardo sinalizou que tem 4 aulas para os professores que desejam falar sobre inteligência emocional, que eu acho que é uma área que pode contribuir muito com a nossa atuação. E contribui também para pessoal, né? Pessoal e profissional. E aí ele disse que serão 4 aulas, e era pensem.com.br, que pode fazer uma inscrição, e que a gente pode estar discutindo e ampliando, né, nossa visão em relação ao fazer, de uma forma a utilizar das habilidades socioemocionais. Então, fica a dica. Eu vou dar uma olhadinha. A gente está aqui não diferente, eu acho que é um desafio da escola ainda, das nossas escolas, das escolas públicas, essa questão do estreitamento, né, da relação dos pais com a escola, da criança. Ainda a gente precisa, é um desafio grande ainda ser quebrado, né, e ainda falta muito para que a gente traga esse contexto. A gente já tem trazido, mas ainda falta muito que os pais sejam mais participativos nesse processo educacional. Quando ela falava aí de a gente, assim, o pai disse que eu não ensino porque eu não sou professor, quem tem que ensinar é o professor. Se eu mando meu filho para a escola, é porque eu quero que o professor ensine, a escola deve ensinar. Então, a gente ainda tem um grande caminho que talvez comece a estreitar e comece a diminuir a partir desse momento agora que a gente está vivenciando, com essa relação dos pais com as crianças em casa, dessa relação de você propor atividades, de criar laços
essa questão da aprendizagem do aluno para esse momento. Então, talvez esse momento traga esse estreitamento da relação da escola com os pais. Então, precisamos muito ainda que se estreite esse laço e melhore essa relação da escola não que seja ruim, mas a gente ainda precisa de uma família mais presente nesse contexto. Precisamos muito mesmo. Bom, e é isso. É né? isso. Pois, obrigado a vocês. Na verdade, estamos com um probleminha aqui de transmissão de imagem, vou colocar aqui os 3, mas obrigado mais uma vez. E vamos pensando no próximo tema, em pessoas que possam contribuir mais com a gente. Tá joia? Valeu. Tchau. Desculpa aí as caras de boca. Poxa, que é isso? Valeu. Tchau, Desculpa tchau. as minhas coleguinhas que estão no chat não conseguiram fazer perguntas. A gente Desculpa aí, vai gente. na próxima. Na próxima a gente vai fazer tudo. A gente vai testar, que também é a nossa primeira, né? Primeira de que espero de muitas. Tá joia? Valeu. Tchau. Valeu, Rosivana. Tchau. Tchau. Pronto. Apesar do stop aqui, pronto.